Fala galera, bem-vindo ao Zupcast, o podcast que traz para vocês os bastidores, opiniões e novidades feito por Zupers apaixonados por tecnologia e inovação. Meu nome é Guillaume, também conhecido como francês, e hoje vamos falar sobre toys. Solte a vinheta e bora começar. Zupcast. Isso aí, galera. Bom, hoje comigo estão algumas feras. Então, primeiro que eu vou chamar aqui para o papo principal falar vai ser o Fabiano. Fabiano, por favor, se apresenta para o pessoal. Bom dia, boa noite, boa tarde, não sei que hora que o pessoal vai ouvir, né? Eu sou o Fabiano, atuo como desenvolvedor. Estou muito ansioso para falar sobre toys, um assunto muito interessante. Valeu. Além do Fabiano, está conosco o Henrique. Olá, Henrique, tudo jóia? Opa, tudo bom, pessoal? Meu nome é Henrique, eu estou aí também atuando na engenharia da ZUP. É um assunto muito interessante que a gente vai conversar agora, com certeza, sim. Todos nós já passamos por várias experiências diferentes e vai ser um prazer compartilhar um pouco das minhas com vocês. Valeu. E para completar o quarto mosqueteiro, então, o Lucas. E aí, Lucas, o que você fala? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Lucas, sou aqui do sul do país, tô atuando como QA, mas a ZUP dentro dos times ágeis não tem muito essa distinção de papel, então a gente atua um pouco com tudo. Estamos aí para falar sobre toys, né? Então bora lá. Bom, então, para introduzir, pessoal, primeiramente precisamos entender aqui que são toys, né? O que representa a palavra toys. Se eu não me engano, chegou no mercado por volta de 2010, né, da Google. O que vocês sabem me dizer sobre isso? Quem criou o termo? A que se refere, basicamente? O termo eu não sei do histórico dele, mas eu sei que deriva da palavra em inglês toilsome, que significa que é algo muito trabalhoso. Assim, cheguei a ver essa palavra no passado uma vez. Bacana. Bom, durante as pesquisas, né, sobre o tema, o TORI ele foi criado pelo time de SRE, Site Reliability Engineering, da Google. Tem um livro, inclusive, sobre SRE da Google, que foi escrito pelo Vivek Rao, não sei se é assim que pronuncia. A definição traduzida seria que TORI é o tipo de trabalho vinculado à execução de um serviço de produção que tende a ser manual, repetitivo, automatizado, tático, desprovido de valor duradouro e que se dimensiona linearmente à medida que o serviço cresce. Enfim, resumidamente, é uma tarefa chata que ninguém quer fazer, né? Vocês concordam com isso? A gente quer se livrar daquilo. Basicamente, né? Com certeza, né? Ninguém merece aí ficar fazendo coisa chata que não agrega valor nenhum, né? Pelo amor. Especialmente se tem que acordar de madrugada para resolver as coisas chatas. Quem nunca, né? Quem nunca? A gente atua numa área de TI, né, que de fato é cada vez mais exigente. Então, tarefas desse tipo, né, são cada vez maiores, ainda mais agora que temos nuvens, cada vez mais coisas automatizadas. Então, imagino que esses cenários são cada vez mais frequentes hoje no nosso dia a dia. Para começar, Lucas, eu sei que você pesquisou um pouco sobre o tema, né? Você poderia explicar um pouco para nós como que a gente consegue reconhecer toys? O significado da palavra em si, em inglês, né, não é uma palavra que eu tinha ouvido falar até antes do podcast. E é um termo que, de fato, se refere a um trabalho árduo, um trabalho pesado aí que as pessoas normalmente fazem e tá, pelo que eu vi, está meio associado àquele trabalho camponês, né, que é um trabalho extremamente braçal, um trabalho rústico e que, querendo ou não, é um trabalho repetitivo. Quando eu fui fazer essas pesquisas, né, eu parei para pensar a respeito disso e desde o início da história do homem, assim, se a gente for parar para analisar, a gente foi identificando tarefas que eram tarefas chatas, que ninguém gostaria de fazer, e a gente foi, aos poucos, automatizando isso. Então, tipo, de maneira geral, assim, como que eu reconheceria uma tarefa dessa, né? Bom, é uma tarefa que, primeiro de tudo, é uma tarefa que vai se repetir ao longo do tempo. Eu posso usar o meu exemplo. Eu estava trabalhando numa empresa como QA e uma das minhas atividades principais era gerar massa de dados para vários times dentro da empresa. Cara, era um trabalho absurdamente braçal, que não agregava valor nenhum, e era um trabalho extremamente verboso, assim, chato de se fazer. Quando eu identifiquei isso, foi a partir de alguns meses fazendo aquilo ali continuamente. Eu vejo assim que de maneira bem sintética ali, aquilo que tu comentou, Guilherme, no início ali, a definição ela tá bem objetiva. É uma tarefa manual, ou seja,
você vai ter que colocar a mão para fazer, porque ela por si só não vai fazer sozinha. É uma tarefa que, como eu comentei, eu vejo que a essência dela é o fato de ser repetitiva, porque vai lá, né? Não faz sentido eu perder muitas vezes tempo, neurônios, automatizando uma tarefa que ela vai ser executada uma vez a cada 6 meses. Não faz sentido. Se a gente for parar para analisar, é uma tarefa que pode ser automatizada. Vamos colocar aqui, é um exemplo que eu achei muito bacana, assim, e está realmente muito atrelado com o que a gente trabalha, né, que é a área de tecnologia. O primeiro computador, assim, que eu vi, que deu certo, digamos assim, foi o ENIAC. E eu fui parar para pensar, assim, e pesquisar. O ENIAC foi desenvolvido simplesmente para fazer cálculos. Isso por si só já é interessante, mas quando você para e pensa que os cálculos que ele fazia, assim, o resultado que se tem é algo absurdo. Ele foi utilizado foi pedido pelo exército americano, né, para fazer cálculos balísticos, e o que é bizarro, eles demoravam em média 12 horas para fazer os cálculos. Com o ENIAC, isso diminuiu para 30 segundos. Nossa, eles usavam também pro censo, não era? Isso eu não cheguei a ver, Fabiano, mas só dessa parte, assim, tipo, dos cálculos eu já achei bizarro, assim. Cara, imagina você ter um grupo de pessoas que demora 12 horas para fazer cálculo. Eu, né, algumas pessoas não sabem, né, porque eu tô há alguns anos aí na área de tecnologia, mas eu já servi o Exército Brasileiro. E eu tive em um dado momento que fazer esses cálculos, e cara, tipo, é muito, muito bizarro, assim, você parar e olhar para parte de física, calcular a distância de um projétil, velocidade, para onde vai, para onde não vai. E a Marinha Americana, né, tendo todo aquele período de guerra, tendo que fazer esses cálculos, é uma tarefa urgente, que eu vejo também, de certa forma, é uma tarefa que você vai colocar aí uma certa urgência nela, e é uma tarefa que se tu for parar para pensar, não vale o esforço, sabe? Eu colocaria muito isso, assim, é uma tarefa que eu sou obrigado a fazer, ela não vale o esforço em determinado momento. Tem uma tarefa frequente, essa questão do cálculo? Sim, porque era em plena guerra, né, Guilherme? Assim, se tu for ver lá os testes que eles faziam, tipo, é absurdo, né? Pensa, eu tô com um navio a, sei lá, 4, 5 quilômetros de distância do meu alvo. Entendi. Eu penso o cálculo de tu fazer com o tipo de projétil, até onde vai, como não vai, distância, o vento, rotação da terra, enfim, uma série de coisas, né? Pensando nessa forma de correção do problema, a transformação foi de uma tarefa que era demorada e frequente para uma tarefa para cortar o tempo dela, mas ela continua sendo frequente, ela continua tendo que ser executada pela mesma quantidade de vezes. Isso continua sendo considerado um toil, ou será que, assim, pode-se concluir que resolvemos esse problema? Cara, eu acho que se a gente for, assim, bem minucioso, ela continua sendo. O que a gente fez foi terceirizar. Não sou eu que faço, eu faço uma automação, ou seja, um computador, uma máquina vai fazer esse serviço por mim. Que é o que a gente vai colocar ali nas indústrias de carro. Quantos operadores eram necessários numa linha de produção para fazer um trabalho que hoje uma máquina faz sozinha em tempo recorde? Bom, o serviço continua tendo que ser feito, só que você não faz, né? Porque é uma coisa chata, enfim. Perfeito. Tô pensando aqui, esse tipo de tarefas são tarefas reativas, né? A gente tem uma demanda e fazer ela em sequência. Tipo, a gente fica dependendo dessa atuação para conseguir fazer algo. Só que no caso que você comentou mais cedo, Lucas, você falou que então tarefas manuais, tarefas repetitivas, esse tipo de coisas podiam ser consideradas como toil, mas você também falou que uma tarefa que acontece a cada 6 meses, por exemplo, não seria necessariamente um toil. Mas vamos pensar no seguinte cenário. Se for uma tarefa que demorasse 12 horas, que você faz cada semestre, e que além disso tem muitos riscos de erro, essa tarefa ela compensaria ser automatizada também para diminuir o risco de erro. Então, esse tipo de tarefa se encaixaria como toil ou não? Bom, eu acredito que sim, né? Eu dei o exemplo ali, mas esse é um fator interessante que a gente poderia colocar, que é o tempo despendido, né, para a execução da tarefa. Porque, assim, eu trabalhei, né, num RP e eu tive a oportunidade de entrar em contato com alguns clientes. Era um RP de manutenção de equipamentos. E, cara, assim, é absurdo o valor que aquilo de fato custa, né? Por exemplo, às vezes tu vai pagar 100, 150, 200 reais a hora de um especialista para eles fazer a manutenção numa máquina. E, cara, não é algo que você vai fazer em questão de 2, 3 horas. Você tem vários turnos e agora para e pensa
Que é você tá numa empresa de 3 turnos, parou aquela tua produção, teu cliente tá deixando de faturar. Qual que foi a frequência que isso aconteceu? Uma vez a cada 3 anos isso acontece. Mas, poxa, o custo que isso traz é absurdo. Então, eu sou obrigado a concordar contigo, né, que a gente poderia acrescentar essa questão de tempo de execução da tarefa também. Porque, às vezes, eu tô acostumado a fazer uma tarefa ali que demora 5 minutos todo dia. Isso é um pé no saco. Mas uma tarefa que ocorre uma vez no ano que demora 1 semana, não deixa de ser também. Então acho que a gente está vindo para a conclusão aqui que assim, o toil, a ideia é minimizar ele, né? E muitas vezes é um pouco difícil de eliminar por completo, né? Então a gente, como você falou, assim, se horas custam para a empresa e por mais que aconteça de 6 meses, ele vai rodar, vai ter um problema que demora 12 horas, né? A gente está com um custo grande que a gente quer otimizar isso, reduzir. Eu acho que eu vejo por esse lado também. Não são tarefas que vão ser eliminadas, são tarefas que vão ser facilitadas, né? Então, alguma coisa vai facilitar. Só fazendo uma correção do que eu comentei, Lucas, não foi o ENIAC, não, foi o Univac. Foi derivado do ENIAC e era para fazer somagem do censo americano. Então, entra também nisso. Às vezes é uma coisa que acontece em algum período, só que é muito trabalhoso, é um trabalho repetitivo, manual, e que alguma ferramenta pode ajudar naquilo, pode simplificar, né? Então tem até um exemplo que a gente usava quando a gente trabalhava em agência, e o pessoal de agência não conhece às vezes muito a parte de desenvolvimento, às vezes conversa, mas não conhece muito a fundo. Então eles perguntavam qual que é a complexidade de desenvolver esse sistema, e beleza, a complexidade é uma, e quanto tempo leva? Leva o X tempo. E às vezes não tem a relação. Por quê? Vamos supor, qual que é a complexidade de ir de Uberlândia para São Paulo? Tem uma rodovia, a gente sabe o caminho, você vai pegar a pé ou de carro e vai levar, 7 horas de carro. Agora, qual que é a complexidade de você achar São Paulo? Você não sabe onde que é São Paulo. Você vai ter que procurar, você vai ter que pegar um mapa, sair explorando. Aí a complexidade é outra. Então, dependendo do serviço, ele pode ser simples, mas demorado. Então, se eu for daqui para São Paulo a pé, é simples, eu sei qual que é o caminho, só que eu vou levar dias. Se eu tiver alguma coisa que me facilita isso, vamos supor que eu estou colocando essa viagem como um toil, se eu tiver um carro, eu vou levar muito menos tempo. Agora, se eu não souber onde que é São Paulo, aí eu não tenho um toil, né? Porque eu vou ter que pensar, elaborar alguma coisa, não vou ter que fazer alguma coisa automática para me facilitar. Aí já entra numa outra área. Sim, isso é bem bacana, Fabiano, de colocar, porque de fato não faz sentido nenhum se eu não identificar o meu toil, né? Isso. É o pré-requisito, digamos assim, né? Uhum. Isso me faz pensar numa outra coisa também, o tamanho do serviço, né? Vamos dizer, aqui se deu o exemplo, Fabiano, de uma pessoa que ia para São Paulo. Isso é uma coisa, né? É uma complexidade, alguma coisa. Agora vamos pensar 100 pessoas indo para Uberlândia, né? De Uberlândia para São Paulo. A complexidade cresce também. Então isso quer mostrar o quê também? Que tours aumentam em relação ao tamanho do serviço também. Vamos pegar um exemplo mais orientado à área de TI. A gente tem uma empresa de telecom, a gente tem um aplicativo de telecom com alguns usuários, ok? Os usuários pagam para ter acesso a alguns planos. Se você tem um banco de dados com apenas 1.000 usuários, você vai ter erros relacionados a esses 1.000 usuários. Mas vamos dizer, quando você vai começar a ter um atendimento aos clientes, esses 1.000 usuários podem descobrir bugs, algumas coisas, você vai ter uma quantidade de incidentes abertos por dia. Então, quando você vai ter 1.000 pessoas, você vai ter, sei lá, um cenário otimista, 5 incidentes por dia, por exemplo. Agora vamos dizer que o tamanho desse banco cresce, que daqui a alguns meses você já tem 1 milhão de usuários no seu aplicativo. Se um incidente de 5 por dia já virou 500, 5 mil, enfim, quantidade gigante, né? Então é isso que a gente quer evitar. Eu acho que isso daí que você falou, ele entra bastante naquela linha, né, do toil crescer linearmente com o problema. Mas acho que dá até para argumentar que pode crescer até polinomial, exponencial, porque quando você tem muito problema junto, um tende a agravar o outro, né? Inclusive, o Lucas estava falando aí da questão de QA, e me lembrou que a gente tem um cliente que nós entregamos um trabalho automatizado aí recentemente,
que ele tinha que fazer alguma coisa parecida, gerar uma massa de dados e depois, quando necessitava de um teste, tinha que copiar e colar ID por ID de usuário, né, as informações dele para conseguir lançar em outro pipeline de informação para validar, né, essas informações e transformar numa massa real de QA. E nós automatizamos isso. E aí você pensa, né, se a empresa crescer, então um dia estão pedindo 100, mas quando pedir 1.000, quem é o coitado que vai ficar lá trabalhando com 1.000 usuários por vez, né? Então, se você pensar que o toil, ele é uma função de complexidade, né? Vamos dizer que essa daí ela é correspondente a um ODN. Então, ela cresce linearmente, mas eu tenho 1.000 pessoas, eu vou ter que fazer esse trabalhinho 1.000 vezes. E na hora que a gente automatiza, que foi basicamente colocar um robozinho querido nosso, Rich, para fazer o trabalho, a gente transforma isso numa função constante, né? Que a pessoa executa muito rápido de uma vez e sem trabalho braçal. O trabalho braçal é só um input humano uma vez só. Bom, aproveitando o gancho aqui que você deu, Henrique, né, sobre o crescimento de toys, justamente como que a gente consegue evitar o crescimento de toys? Qual que seria a medida, né? Porque imagina o seguinte, hoje você tem toys na sua empresa, beleza, na sua equipe até. O tempo que você vai gastar para tentar corrigir um toy pode fazer que você vai ter que gastar depois um outro tempo para atuar em uma coisa que você tinha que fazer no lugar, né? Tá, eu sei que a Google tentou manter uma meta, né, de não atuar em toys mais do que 50% do tempo. Então, como não são tarefas interessantes, vamos dizer, né, entre aspas, resolver toys se tornar uma tarefa que é necessária, mas que não é muito agradável. Então, para não desanimar as equipes, a Google tentou fazer isso, também para ajudar na contratação, né, não atuar mais que 50% do tempo em resolver toys. O que vocês acham? Vocês veem outras maneiras de evitar o crescimento de toys? Assim, eu acho que isso é super válido. Eu acho que você tentar resolver absolutamente qualquer micro-toil que possa aparecer pode acabar gerando um desperdício de esforço também. Na verdade, isso daí se torna outro lado da régua, que a gente chama de otimização prematura, né? De vez em quando você está tentando otimizar um processo que, na verdade, a sua empresa realmente não precisaria disso em 2 anos, ou nunca precisaria disso. Então, assim, eu acho super válido esse parâmetro da Google de esperar doer um pouco, mas não esperar doer muito, entendeu? Você tem que sentir a dor, mas pegar ela no início, entendeu? Eu acho que sim, tem mais a ver com efetividade do que com eficácia. Então, quando você vai atuar em algum toil ou identificar algum toil, é alguma coisa que está sendo feita, você já sabe que está sendo feito, só que você identificou que é ineficiente, então você precisa deixar mais eficiente, deixar mais efetivo, reduzir tempo. Então, a gente atua em algumas frentes pensando em objetivos, em métricas, para a gente conseguir saber se aquele toil vai ser produtivo, vai entregar algum valor. Então, vou automatizar alguma coisa. Quanto tempo eu vou ganhar na utilização dessa automação? Então, compensa eu automatizar, por exemplo, um LS do Linux. Um LS, LS lista. Se você fizer qualquer coisa diferente disso, já vai ficar pior. Se você criar um comando list, por exemplo, você criou um atalho para um comando que era mais simples. Agora, se você for automatizar um comando que é muito complexo, você pegar um comando, sei lá, de 50 caracteres e transformar em 2, aí beleza, foi uma micro automação que você fez. Você cria às vezes um alias para isso no seu Linux, no seu computador, que no dia a dia vai te poupar alguns segundos e vai padronizar aquilo que você está fazendo. Você não vai precisar ficar lembrando qual que é o comando, você cria um atalhozinho. Então eu acho que é nessa linha mesmo. Cara, isso é muito bacana de comentar, e assim, unindo o que tu comentou com o que o Henrique comentou, assim, eu vou dizer algo que eu passo ainda hoje, né? Não vou dizer que eu estou livre disso, mas eu acho que todo desenvolvedor, se não passou em algum momento da carreira, que é a tal da otimização prematura. Cara, tipo, isso é um baita de um exemplo de um toil, cara. Você
começa a desenvolver um projeto. Cara, pá, começa, vai. De repente, assim, cara, ficou bloqueado. Começa a pesquisar, tu encontra uma outra tecnologia parecida, tu começa a querer aplicar. Quando vê, tu tá numa bola de neve que não faz nada e acabou, né? Então, o que isso tem a ver com o que a gente tá falando? Cara, eu vejo que o primeiro passo para você diminuir o número de toils é você reconhecer elas, e a forma como você reconheceria elas é o quanto que elas doem para você. Sabe, não faz sentido você mexer em algo que não tá doendo, sabe? Eu vou automatizar a retirada de mato que cresce no meu jardim. Cara, qual que é o ganho disso? Não faz sentido nenhum. Agora, é um processo que, como tu comentou, Fabiano, poxa, olha só aqui, eu tô fazendo com que 3 desenvolvedores meus, eles possam atuar em algo que vai trazer uma inovação para minha empresa, e eu tô hoje fazendo com que eles façam um trabalho manual, um trabalho repetitivo, um trabalho que não tá agregando valor nenhum para mim. Eu tô economizando dinheiro e eu tô fazendo com que esse dinheiro seja reinvestido num lugar que de fato vai me trazer algo maior. Então, o primeiro passo que eu colocaria aí para que a gente evite esse crescimento é a priorização, sabe, de tarefas que de fato vão fazer sentido. Eu participei de vários projetos que foram assim, sabe? Você começa a desenvolver o projeto, vai começando a abstrair, colocar camadas de complexidade no projeto, que chega um momento que é um monstro, demora 2 anos para implantar no cliente, chega no cliente, não é aquilo que ele pediu, e aí, onde vai parar? O céu é o limite, cara. Exatamente. Muito interessante, cara. Para pegar aí o gancho de vocês e depois ainda voltar para a primeira questão do Guillaume ali, quando que, né, a empresa deveria identificar que é um toil, deveria atuar em cima de um toil. Assim, toil é um negócio que é muito difícil de mensurar, assim, né? Mas para tentar botar um número disso, um frameworkzinho aí, ele estava até imaginando, né, voltando aí em termos de identificar quanto tempo ele me salva. Então a empresa poderia, por exemplo, declarar assim, qualquer coisa que nos custe mais de 3 horas por semana passa a ser automatizável. Então a gente pode manter um toil na empresa que custa 1 hora ou menos, mas isso daí é um custo quase que negligente para a empresa. Então, poderia ser uma forma de abordar. Bom, continuando aqui um pouco sobre o tema, né? A gente vê muito, quando a gente procura informação sobre toils, a confusão entre toil e dívida técnica. O fato de dar um retrabalho, né, na hora de ter desenvolvido algo, isso que gera um retrabalho futuro. Toil e dívida técnica são coisas relacionadas, coisas semelhantes? O que vocês acham sobre isso? Em relação à dívida técnica, eu acho que o importante é a gente definir bem, né, o que é dívida técnica. Dívida técnica é basicamente quando a gente favorece a solução a curto prazo, mas que não é a solução ideal, e essa solução, por não ser ideal, no futuro pode nos acarretar algum tipo de custo ou dano, ou retrabalho até no futuro, né? A gente tem que acabar remediando ela mais para frente. Então, eu gosto de pensar na dívida técnica sendo o oposto da otimização prematura. Então, é muito importante a gente, nas nossas vidas, conseguir enxergar esse balanço, se manter bem entre essa régua de otimização prematura e dívida técnica, que não é uma coisa fácil. Isso daí não existe certo ou errado na ciência da computação. A gente tem que ter uma certa sensibilidade para entender quando a gente está querendo fazer demais no começo e quando a gente está deixando doer demais. E o toil, eu gosto de pensar nele como um subset da dívida técnica. Então, podem existir dívidas técnicas que não são toils, mas dá para falar que o toil é um tipo de dívida técnica. A gente poderia dizer que dívidas técnicas geram toils? Então? Elas geram toils. Se você tiver uma forma, se deixar uma forma de dívida técnica, ela se torna um toil eventualmente no seu sistema. Falando sobre dívida técnica, ela costuma ser mal vista, né? Mas eu particularmente acho que é um recurso muito bom para o desenvolvimento, para não emperrar o desenvolvimento, emperrar alguma ideia que você às vezes não sabe se aquela ideia vai ser bem sucedida. Então, se você
precisa resolver tudo durante o desenvolvimento e não puder deixar nenhuma dívida, não abstrair alguma coisa, vamos resolver isso depois, vamos fazer manual agora, então vamos gerar um toil agora e a gente segue com o projeto, depois a gente volta e resolve esse toil. Então eu acho que é um recurso interessante que pode ser usado para dar andamento naquele teste, naquela sua hipótese do seu sistema, e depois você tem que realmente voltar e não deixar isso acumular, né? Porque a gente vê a dívida técnica, em muitos casos, ela pode tornar impeditivo da produção daquele produto. Eu acho que o toil não é de tudo ruim, você tem que resolver ele, você não pode esquecer deles, mas ele faz parte do nosso dia a dia do desenvolvimento. Então, quem que é desenvolvedor que nunca criou uma API com dados mocados, em vez de você fazer o sistema de upload, você já coloca lá o dado como se tivesse feito. Então, aquele sistema de upload não é o foco do seu sistema. Você vai testar outras coisas, depois você volta e resolve aquilo. Nessa linha. Seguindo então seu raciocínio, Fabiano, tudo uma questão de compromisso, né? Eu entendo que hoje a gente trabalha numa área onde é muito importante entregar valor rapidamente para nossos clientes. Então, às vezes, uma solução temporária para conseguir entregar o valor que o cliente está pedindo resolve a demanda, né, a curto prazo, vamos dizer, por um certo tamanho do CRIs, mas a gente não podia esquecer que, dependendo da evolução do produto, isso pode gerar toil de vida técnica no futuro. Uhum. Eu sou super a favor de gerar valor a curto prazo, mas, cara, coloca no backlog lá, não fala resolve depois, porque não vai resolver, né? Assim, tem que ter muita disciplina, né? A pessoa que vai pra academia sozinha consegue fazer bem, assim, você precisa ter alguém lá pra tá incentivando, tá te ajudando em cima das coisas, porque é muito difícil você falar assim que você vai resolver tudo sozinho. Inclusive, em relação a toil de vida técnica, né? Queria trazer um case aqui que eu acho que foi interessante. Numa empresa que trabalhei, existia um produto que era integrado através de clientes, e esse produto ele tinha uma inconsistência nos dados dele. E essa inconsistência passava e entrava para frente no pipeline. E aí, quando entrou num outro canto do sistema um rollout novo, essa inconsistência de dados ficou evidente. E aí, o que aconteceu? Isso gerou um toil gigantesco, inclusive meu, que eu tinha que ficar entrando no shell e rodando essa correção dos dados a cada 4 horas. Botava o celular para tocar às 2 da manhã, rodava o programinha lá. Nossa! E muito bom, hein? Maravilhoso, assim, foi 2 dias agonizantes, mas até o momento que eu terminei de escrever um job para rodar periodicamente e fazer essa correção, tá? Então, a gente tem aí um exemplo, assim, tá claro que a solução ideal seria corrigir o problema na raiz, né? Ele já entra, o custo de normalizar esses dados seria amortizado na entrada de cada produto quando entrasse na integração do sistema. Porém, isso se acumula como se fosse um buffer que é no job periódico. Então a gente tem aí um problema que não está resolvido idealmente. É uma dívida técnica, evidentemente, mas não é um toil que está automatizado, entendeu? Então, um exemplo aí de dívida técnica não necessariamente é um toil. E quando você faz em cima dessa parte, acontecia um outro problema evidente, que era o quê? Raramente, que eu ia até falar isso, o Guio já levantou esse assunto no anterior, a cada um mês, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, o job falhava. E aí exigia que alguém levantasse e tivesse que corrigir manualmente, assim. Então, vem naquela história de um toil que acontece com pouca frequência, né? Será que é um toil mesmo? Que bom que você já respondeu para mim. Beleza. Bom, falando de automatização de toil, justamente, vocês conhecem ferramentas hoje no mercado que podem ajudar a automatizar toils? Cara, eu vou contar um caso assim, eu não sei se vocês passam por isso, mas depois que eu vim para a Zup,
Mudou um pouquinho o meu horário de trabalho, né? Então, às vezes eu não sei quantas horas eu trabalhei no dia. Porque às vezes eu faço meia hora de almoço, às vezes eu faço um pouco mais. E daí eu conheci o Rich e eu não sabia, assim, do nível que ele podia chegar. Eu falei assim, cara, pô, eu vou brincar com isso. O que eu fiz? Eu criei uma fórmula que pega meus 4 horários de entrada e saída do trabalho e me retorna quanto eu trabalhei no dia. Pra saber se eu preciso ficar um pouco mais ou um pouco menos. Eu não preciso ficar criando a conta na mão. Então, cara, tipo, o Rich pra mim, hoje, serviu assim, tipo, pra dirimir ou até quase expurgar aí um toil que eu tinha. Que é pegar um papel, calcular horas, que todo mundo adora calcular horas, né? Não é à toa que a gente tem N bibliotecas aí pra fazer isso pra gente, e ver quanto que eu precisaria trabalhar num dia. Ainda mais que o cálculo está acostumado, né? Você fez isso no exército, é uma coisa que você gosta, né? Ah, claro, Mas, enfim, tanto que a minha graduação foi direito, pra tu ver quanto eu adoro matemática. Bom, você fala do Rich aqui, mas bom, não sei se todo mundo que está nos escutando aqui sabe exatamente o que é o Rich. Fabiano, você poderia dar uma definição um pouco para nós, apresentando a ferramenta? Posso sim. O Rich, ele é basicamente uma ferramenta de automação de scripts ou de tarefas que, no contexto do Rich, são chamados de fórmulas. Ele, além de permitir criar automações, ele permite você importar com facilidade automações já existentes e o principal, ele facilita o compartilhamento dessas automações. Então, acho que a grande facilidade que ele proporciona em referente a outras ferramentas de automação, outras ferramentas que facilitam o dia a dia do dev, é essa facilidade em compartilhar isso com os amigos, com os grupos, com a empresa, com os times. Então, esse é o Rich, ele permite fazer toda essa gestão de automações de forma simples e multilinguagem também. Então, tem agradado muitos usuários é isso, ele não ficar preso a uma determinada linguagem, uma determinada tecnologia. Ele é totalmente agnóstico a isso. Então, qualquer automação que a gente encontrou até hoje, a gente conseguiu traduzir ela e transformar, importar como uma fórmula no Rich. E como que você executa essas fórmulas no Rich? Tem uma interface gráfica? Você clica nelas? O que é? Então, hoje o Rich, ele trabalha por linha de comando. Ele é um CLI. Então, o CLI, para quem não conhece, são programas que não têm uma interface gráfica. Ele trabalha ou no shell do Linux, ou no CMD, no prompt de comando do Windows. E você consegue chamar ele através do nome dele e passar parâmetros para ele. E esses parâmetros podem ser o nome da fórmula, podem ser os dados daquela fórmula que ela precisa para trabalhar. E ele consegue fazer qualquer tipo de atuação e retornar os dados para você na tela, ou criação de arquivos, ou retornar, por exemplo, o cálculo que o Lucas informou sobre as horas que faltam para ele trabalhar, ou pode automatizar coisas já ligadas com aplicações que estão online. Então, é bem amplo a atuação dele. E o que torna ele, vamos dizer, único, diferente das outras ferramentas, às vezes, de automação? Acho que a grande força do Rich é a capacidade de compartilhamento, né? A compartilhamento e, eu diria, o compartilhamento corporativo também. Então, uma empresa, ela pode ter o seu próprio repositório de fórmulas que solucionam problemas específicos da própria empresa. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma comunidade que pode gerar fórmulas genéricas. O que é uma fórmula genérica? Vamos levantar... Eu quero criar um template de um projeto, né, para Android, eu quero fazer um scaffold de um projeto, eu quero que monte já uma estrutura de arquivos em Terraform, eu quero que faça um search replace dentro do meu projeto, de chave-valor, etc., porque eu estou mudando as configurações. Então, assim, comandos que normalmente vão te custar mais tempo, mais trabalho ou múltiplas ações seguidas, você compila tudo numa só e você pode entregar. E aí isso daí, na hora que eu faço, por exemplo, um comando para
requerir acesso a um repositório, porque, né, em algumas empresas a gente tem que requerir acesso a múltiplos repositórios diferentes ou múltiplas permissões diferentes. E aí você tem que descobrir qual que é a página da internet, você tem que preencher um formulário, aí você não tem o nome de algum parâmetro, ou não tem o nome da sua equipe, etc. O reach não só permite isso daí virar um comando, né, bem compiladinho, como ele também atua de uma forma diferente de outros CLIs, que porque o CLI normalmente você tem que passar flag, né? Aí você tem que abrir, aí você abre o help, aí você tem que ler as instruções, aí é tudo abreviado, aí você tem que decorar as letras, o traço D é isso, o traço C é aquilo. E o reach, ele faz o quê? Ele começa uma interação com você e pergunta: você quer o nome disso? Qual que é o nome? Qual que é a versão do projeto que você quer? Ou para qual repositório você quer liberação? Ele pergunta a você passo a passo e te encaminha, né? Te pega pela mãozinha e te encaminha para conseguir executar aquela automação de forma correta. Então, se a gente poderia destacar as vantagens do reach, seria, primeiro, então, sua facilidade de uso, deixando ele acessível para, vamos dizer, qualquer pessoa que está usando um terminal. E também a questão de versatilidade. Eu entendo aqui que vários perfis de profissionais podem usar a ferramenta, que seja front, que seja back, que seja de infraestrutura, de operação. Esse tipo de CLI ele conseguia alcançar uma grande variedade de profissionais no mesmo lugar, enquanto hoje no mercado, às vezes, tem ferramenta orientada para cada tipo de público. Exatamente. Eu vejo muito valor nessa forma de facilidade que o reach proporciona. Ele levou para o terminal, para o CLI, uma usabilidade similar com que existe o Wizard nas aplicações do Windows, que era conhecido como Next End. Então, você abre um instalador, ele perguntava o que você quer fazer, você colocava a próxima página, quero isso, próxima página, finalizou. Esse instalador do Windows, de várias aplicações do Windows, se tornou padrão no mundo, e muito fácil de ser utilizado, porque faz um guia, ele faz um guia de todo o processo daquela automação, daquele comando, daquele formulário, e realmente facilita muito o uso do CLI, já que não são todos os profissionais que atuam com linha de comando. Então realmente acho que essa facilidade é demais. Além disso, assim, o que eu gostei bastante, né, e eu acho que é muito bacana pontuar, que vocês até comentaram, eu quero mexer com a AWS, eu tenho a AWS CLI, eu quero mexer com o Terraform, eu tenho o Terraform. Só que, poxa, às vezes tu precisa de N ferramentas, né, que tem as suas próprias CLIs. Cara, com o Reach tu tem tudo isso. Então eu vejo que além de você poder compartilhar, porque eu acho que é bem interessante colocar isso que até o Henrique comentou, um toil ele não é um trabalho individual. Né? Num time de desenvolvimento eu posso ter 5 desenvolvedores com a mesma dor, com o mesmo trabalho enfadonho. Então, chega o Guilherme lá, cara, eu vou automatizar isso, eu cansei de fazer esse trabalho chato. Ele compartilha com o time dele, com as 5 cabeças lá, pronto, ninguém precisa mais fazer aquilo. E é uma fórmula que vai estar associada, por exemplo, com uma lista de bucket do S3, vai estar com um scaffold de um projeto Android que eu preciso, tudo num lugar só. É bem mais simples. Sem contar, como vocês mesmos comentaram, que eu vejo que é sensacional, esse pegar na mãozinha e levar até o final. Porque, cara, se tem uma coisa que confunde qualquer desenvolvedor que trabalha com linha de comando, é misturar parâmetro. O cara, num C é uma coisa, no outro C é outra, quando vê o cara deletou tudo que tinha na máquina só porque colocou os parâmetros errados. Uma barra, quando você vai fazer um delete, né, um RM menos RF ali, colocar uma barra na frente, você já era, perdeu. Tivemos um caso essa semana. E trazendo um exemplo, eu trabalhei em um projeto, foi um projeto gigante, acho que não sei se foi 30 mil horas, foi um projeto, um RP, para ter ideia, um RP que foi feito do zero. E tinham muitas telas, e essas telas eram levantadas pelos analistas e precisavam começar a ser desenvolvidas a partir do front delas. Então, o pessoal já usava um pouco o Yeoman,
que é para geração de scaffolds, e ele é feito em Node com NPM. Você consegue colocar um padrão de uma tela, você consegue automatizar praticamente qualquer tipo de texto, de arquivo. E foi feita uma automação em cima dele. O que essa automação fazia? Os analistas preenchiam uma planilha de Excel e eles iam preenchendo essa planilha, colocando os campos, os dados que iam ser necessários, e ele lia essa planilha e criavam as telas do front já todas padronizadas. Então, eram muitas telas, acho que eram 200 telas que tinham para ser criadas, muitos CRUDs, e era aquela tela básica que realmente a automação consegue fazer e melhor do que o desenvolvedor, porque ela não vai errar, ela não vai deixar passar uma linha, ela vai deixar tudo padronizado. Então foi uma automação muito boa que foi feita. Beleza. Algum tempo depois, outro projeto começou a precisar fazer alguma coisa parecida. O pessoal utilizou uma outra ferramenta e desenvolveu em cima dessa outra ferramenta. Algum tempo depois, dentro da mesma empresa, surgiu uma terceira ferramenta de automação. Por quê? Porque eles não conseguiam compartilhar, eles não tinham esse compartilhamento de informação entre as equipes. Então, cada equipe que ia começar, ela identificava aquele problema, ela procurava uma solução e desenvolvia aquela solução dela. E a gente tendo alguma coisa, um produto como o Reach, um serviço como o Reach, que é possível a gente compartilhar com toda a empresa, essas automações, com todo o time, isso facilita muito. Não só com o time, né? Compartilhar com a comunidade também. Então acho que sim, a grande sacada dele que tem ajudado bastante os times é isso, esse compartilhamento de fórmulas de maneira fácil. Acho que ajuda muito transmitir esse conhecimento de uma equipe para outra. Bom, se a gente devia destacar alguma coisa além do que a gente já falou, seria o fato de poder padronizar as coisas, em particular reunir todas essas ferramentas que uma empresa poderia usar em um lugar só. Então isso facilita, você está falando dessa questão de compartilhamento. Isso. Bacana. Agora, vocês gostariam de compartilhar mais alguns cases que vocês veem que seriam possível realizar através do Reach ou de outras ferramentas? Tem alguns cases que eu tenho atuado, que eu tenho até utilizado para automatizar meu dia a dia, que é voltado nessa parte de scaffold mesmo. Então, todo desenvolvedor, ele seja freelance, seja para estudo na própria empresa, ele gosta de montar o seu projeto, seguindo os seus padrões, seguindo as melhores práticas, deixar tudo configurado, deixar o Git configurado. E você, depois com isso pronto, você consegue, por exemplo, eu crio uma fórmula para aquele repositório, para aquele scaffold, e consigo, sempre que for utilizar, gerar aquele scaffold de maneira simples. É um recurso que existe em algumas plataformas, alguns frameworks possuem o seu próprio gerador de scaffold, só que aquele scaffold que ele gera no padrão dele. Normalmente o desenvolvedor gosta de personalizar, configurar, adicionar mais coisas. Então, com um comando do Reach eu já consigo criar um scaffold com Docker Compose, com a minha imagem do Docker personalizada, com todas as configurações, todas as dependências, com o framework na versão que eu defini, com as dependências já todas configuradas, e eu consigo fazer isso de forma personalizada. A esse projeto eu quero colocar o MongoDB, esse outro não. Esse eu quero colocar essa determinada linguagem. Agora eu vou fazer um com o back e com o front junto. Então, criei uma fórmula um pouco mais elaborada que eu consigo criar esses projetos bem modulares. Pô, bacana. Assim, eu tenho um exemplo também, um projeto pessoal meu que eu tenho uma necessidade de levantar um servidor de um software chamado Malti, que ele é muito usado para campanha de e-mail, marketing digital, etc. Estou escrevendo um artigo sobre isso que foi uma mega aventura para mim. E aí eu bati a cabeça com várias formas de setup de máquina, então assim, aquela história, né? Para você encarar o toil, ele tem que nascer primeiro, né? E aí eu fui tentando descobrir como que eu mais gostaria de configurar uma máquina na nuvem, né? Com isso.
E aí depois eu consegui achar uma fórmula que me agradava. E agora eu estou escrevendo uma fórmula no Reach para conseguir entrar, na hora que eu fizer o SSH dentro da minha máquina, eu quero só lançar o Reach e falar assim, faz o setup do meu servidor inteiro da forma que eu quero. Porque são vários comandos, são várias formas de fazer. E eu acho que vai ser super útil, especialmente porque quando você tem vários clientes, né, você tem que levantar várias máquinas, aí fica muito complicado, acaba se tornando um pouco. Tem até um caso, Guilherme, um desenvolvedor conhecido da comunidade, tem um canal no YouTube, o Neto Marim, e ele fez um vídeo falando sobre uma fórmula que ele criou com o Reach. Ele grava os vídeos do YouTube, grava os screencasts, algumas coisas, e depois que ele finaliza a gravação, ele precisa fazer uma série de trabalhos manuais que são padronizados. Então ele pega o arquivo bruto do vídeo e precisa converter aquele arquivo para um formato que ele vai mais leve, que ele vai mandar para o YouTube. Ele precisa criar os links encurtados para ele divulgar nas redes sociais. Ele precisa agendar a publicação falando, tem vídeo novo no canal, o link do vídeo é esse, que é o link que ele já encurtou. Então ele consegue fazer uma série de coisas com o Reach. Então, por exemplo, você tem um FFmpeg no Linux, você consegue converter vídeo. Você consegue criar uma forma, já converte o vídeo. Depois daquele vídeo você chama a API do YouTube, sobe o vídeo, pega a URL que foi gerada, encurta ela, já chama a API da sua rede social, programa a publicação daquele vídeo e você ganha um tempo nisso, né? Então, o tempo que você ganha, você pode produzir outras coisas, você pode descansar, né? No nosso meio, a gente costuma trabalhar às vezes bastante, então você consegue ter um tempo de qualidade, eliminando essas tarefas rotineiras que você vai ter que sempre fazer um trabalho manual. Um ponto também em relação ao Reach, em relação às pessoas que geram fórmulas, eu acho que é uma forma interessante porque automações não são mais do que scripts ou aplicativos inteiros, né? Como é que as pessoas acessam isso? Elas vão pegar e vão buscar um repositório, buscar esse script, né? O Reach é uma forma também de oficializar o seu trabalho, no meu ver, porque a pessoa vai baixar o meu repositório e vai estar utilizando, né, os comandos que eu desenvolvi. É uma forma de assinar o meu trabalho, mesmo que eu compartilhe, né, por exemplo, isso com a comunidade. Isso. Bom, bacana. Então, se a gente devia mais uma vez resumir um pouco tudo o que vocês estão falando aqui, a gente poderia dizer que as vantagens de usar o Reach, além de reduzir atalhos, então é permitir ajudar a melhorar a sua produtividade no dia a dia. Quando você fala um pouco de servidor, de compartilhar as coisas, questão de infraestrutura, talvez construção de ambiente, etc., a gente podia até falar de DevOps, NoOps, talvez GitOps, sei lá, muito tipo de coisas, né, que a gente dá, que dariam para ser aplicadas, conceitos, culturas que dariam para ser aplicadas com o Reach. Vocês gostariam de complementar mais algo antes da gente encerrar? Eu tinha só um ponto que eu tinha pensado assim, para só jogar como uma pergunta no ar em relação aí, mais voltando mais para o assunto toil mesmo. A questão, por exemplo, tem um exemplo assim, suponha que a pessoa é uma entrevistadora e aí ela tem que fazer várias entrevistas e escrever um relatório constantemente, assim, para mostrar para as outras pessoas avaliarem, para ver se vai aceitar o candidato. Isso daí é um tipo de toil, por ser uma tarefa repetitiva, ou existe uma exceção? Do que eu vi de toil, de tudo que a gente falou hoje, é que a gente estava muito relacionado à área de TI, né? Coisas de programação. Mas acredito que esse termo tem equivalência fora dessa área de atuação. Então, da forma genérica que a gente explicou aqui o que era um toil, né? Coisa manual, coisa repetitiva, que não agrega valor, que cresce à medida que o serviço cresce, a gente vai conseguir encontrar outras tarefas fora da área de TI que se enquadra nessa definição também.
Agora, valeria a pena chamar isso de TOEIC, de fato? Então agora vem a minha provocação. O que acontece se eu pegasse um Machine Learning de NLP, tipo um OpenAI, alimentasse com um monte de relatório de entrevista, desse as notas e falasse assim, bom, esse candidato para mim é uma nota 8. E aí eu peço para o meu Machine Learning entregar uma nota 8, entendeu? Aí é uma tarefa real que poderia ser automatizada, entendeu? A provocação. Entrando na área de inteligência artificial, principalmente que a gente tem visto recente com a GPT-3, né? Então, eu acho que muitas coisas se tornarão TOEICs mesmo. Tem alguns trabalhos falando sobre automação de processos na justiça. Tem uma IA que está atuando já em produção, reduzindo centenas de horas de trabalho de advogados em ler processos e levantar dados. E eu acho que no futuro muitas coisas realmente entrarão nesse campo de TOEICs, né? Vai quebrar a barreira do que a gente considera um TOEIC. Isso. Na época que eu estava no quartel, assim, uma frase ficou muito, muito marcada para mim, que é a repetição com correção até a exaustão leva à perfeição. Bacana. E por que eu acho que isso se aplica muito bem ao que a gente está fazendo? Porque se a gente for parar para analisar, aquilo que eu comentei do primeiro computador, o ENIAC. Cara, quantas horas, quantos profissionais fizeram esse trabalho de 12 horas para cálculos até chegar no computador que levava 30 segundos? A mesma coisa que tu falou, Henrique, cara, eu paro pra pensar muito nisso, assim, tipo, é absurdo o como esse ramo de TOEICs vai se revolucionar, principalmente agora no que a gente tá vivendo com a revolução e a evolução da tecnologia. Porque eu vejo que uma das maiores barreiras hoje que a gente tem dentro de TOEICs são as atividades humanas, né? Como tu comentou ali, o que eu diria com relação à tua pergunta? Cara, a entrevista em si não é um TOEIC, porque precisa de um olhar humano para avaliar a pessoa. Só que a produção do relatório, sim, seria. Só que com a evolução que a gente está tendo das coisas, a própria entrevista vai se tornar um TOEIC, porque você vai ter uma inteligência que vai, de acordo com os parâmetros, conseguir comparar com outros candidatos que ela já tem na base e vai, por si só, conseguir produzir um relatório. Então, tipo, cara, é absurdo, assim. Então, eu vejo, assim, que dentro do que a gente está tendo, assim, essa evolução de automações, assim, é muito bacana a gente ter uma ferramenta hoje como o Reach, que consegue unir tudo num só lugar e compartilhar, e a gente pode compartilhar isso com outras pessoas, né? Porque como eu falei, assim, até repetindo, né, para caso alguém queira memorizar, assim como eu memorizei, eu vejo assim que muito a repetição com correção, que é aquilo que a gente falou, não é uma otimização prematura, deixa doer um pouco a tarefa, corrigir, você espera mais um pouco, até exaustão, significa o que? Cara, vamos corrigindo, até que você vai chegar no momento em que a atividade por si só não vai ser mais um TOEIC, ou ela vai estar automatizada num ponto em que você vai ter total aplicação do seu tempo com coisas que não são manuais, não são coisas que vão, tipo, são desperdício de tempo, né, para resumir. Bom, beleza. Muito obrigado, pessoal. Acho que a gente conseguiu falar muita coisa sobre TOEICs, como resolvê-lo, como evitar o crescimento, quais são eventuais soluções para conseguir reduzi-los. Enfim, muito obrigado pela participação de cada um de vocês por mais um episódio do nosso Zupcast. Foi muito bom o papo de hoje. Lembrando que, para quem quiser conhecer mais os participantes, todas essas redes sociais estarão na descrição desse podcast, assim como todas essas referências citadas. E não se esqueçam de seguir o nosso Zupcast no Spotify, SoundCloud e Google Podcast para acompanhar os próximos episódios e também nossas redes sociais. Valeu e até a próxima!